Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. É, Sempre lembrando nesse novo formato, aí vamos ver até quando temos algumas expectativas de retorno da nossa escola bíblica dominical presencial. Então, nós estamos conversando com a liderança, estamos conversando com o pastor, estamos ajeitando tudo para que o mais breve possível a gente possa retornar às nossas aulas presenciais, que nós que somos professores sentimos muita falta. Imagino que os alunos também, dessa interação que acontece. É claro, o retorno das nossas atividades presenciais na escola bíblica, ele só irá acontecer com toda a segurança, caso a gente perceba que é possível que isso ocorra. E a gente já está numa fase de vacinação bem legal em São Gonçalo, né? Provavelmente aqui no final de setembro, início de outubro, a gente já deve estar com uma boa parcela da igreja já vacinada na segunda dose. Então já estou dando esse spoiler aqui do que pode acontecer nos próximos meses aí, se Deus quiser, se Deus permitir, nós estaremos retornando à nossa escola bíblica presencial. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, aqueles que nós temos trabalhado aqui nesse novo formato de um vídeo mais rápido, mais compacto. E nós vamos encerrar uma sessão que nós viemos falando sobre a morte, né? Como nós lidamos com o momento de morte, de luto, o que ela nos ensina, o que a morte tem para dizer para nós. E hoje eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, sim, no Evangelho de Paulo, segundo ele escreveu para os Romanos, né? Esse Evangelho de qual Paulo diz que não se envergonha. Então, você pode abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Hoje nós vamos ler do verso 9 até o verso de número 13. E nós vamos falar sobre como a morte encerra o nosso orgulho, como a morte acaba com o orgulho do homem, com a altivez, com a vaidade. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, lá em Romanos, capítulo 14, versículo de número 9 até o versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Então, esse é um texto que fala a respeito do julgamento. Nós não devemos julgar o nosso irmão, não devemos julgar o nosso próximo. É claro, esse tema é sempre muito complexo e ele gera muito debate, porque, por um lado, as Escrituras nos ensinam que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Jesus nos ensina, né, naquela passagem clássica, a tomar cuidado quando nós vamos julgar o nosso irmão e querer retirar o cisco do olho dele quando nós temos uma trave no nosso próprio olho. Então a gente precisa, em primeiro lugar, começar a fazer essa diferenciação entre julgamento e julgamento. Existe um julgamento de fato que nós não devemos ter, que nós não devemos cometer para com o nosso irmão. E esse é aquele julgamento hipócrita, aquele julgamento que olha o erro do outro, que quer consertar a vida do outro quando é necessário consertar primeiro a própria vida, quando é necessário olhar primeiro para as próprias iniquidades que nós temos cometido. Esse tipo de julgamento a Bíblia condena, esse julgamento hipócrita. Mas nós precisamos ter ideia também de que Jesus nos ensina a julgar segundo a reta justiça. Nós devemos sim
exercer um juízo de valor sobre algumas ações, algumas coisas, algumas atitudes que são cometidas, para que a gente possa, então, em alguns momentos, exortar os nossos irmãos a se arrependerem, a abandonarem o seu pecado e a se voltarem aos caminhos do Senhor. Para você exortar alguém, para você chegar e falar que aquele irmão está pecando e que ele precisa retornar aos caminhos do Senhor, você precisa exercer um julgamento. Mas esse julgamento não é feito com base na nossa própria justiça, mas é feito com base naquilo que Deus ensina na palavra de Deus. E esse julgamento nós devemos exercer por amor aos nossos irmãos, por amor àqueles que estão junto conosco, por amor àqueles que caminham com a gente. Então, devemos evitar o julgamento hipócrita, e é sobre este julgamento que Paulo está falando aqui, mas também devemos exercer a nossa capacidade de julgar quando nós fazemos isso, não a partir da nossa própria justiça, mas a partir daquilo que a palavra nos ensina. Isso é necessário e isso é saudável para a igreja, quando nós exortamos uns aos outros, quando nós chamamos uns aos outros ao arrependimento. Para que isso aconteça, é necessário que haja um julgamento. Feito essa primeira esclarecimento a respeito do que nós estamos falando, precisa ficar claro que, a título daquilo que nós estamos estudando, nós falaremos hoje a respeito deste primeiro julgamento que foi dito aqui, que é o julgamento hipócrita, que é o julgamento que é condenado pela Bíblia, o julgamento de alguém que, estando em pecado, não consegue refletir e olhar para si próprio, não consegue pensar na sua própria condição, mas adora apontar o dedo para o pecado dos outros. É claro que todos nós cometemos pecado, todos nós precisamos nos arrepender, mas há uma condição no qual nós estamos sempre prontos para acusar o outro e estamos sempre muito tardios para olhar para a nossa própria falta, para o nosso próprio erro, não é mesmo? Então Paulo está falando sobre isso. Esse tipo de julgamento que se baseia no orgulho, que se baseia na vaidade, que se baseia na falsa ideia de que nós somos superiores ao nosso próximo, nós somos superiores ao nosso irmão. Esse tipo de julgamento é condenado pelas Escrituras e Paulo está falando a respeito dele, de que todos nós prestaremos contas diante do Senhor. E esse é o principal ponto que nós vamos tratar aqui. Haverá um dia que todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor e todos nós prestaremos contas das nossas ações. E é por isso que Paulo diz: não julguem, não ponham tropeço, não desvirtuem o seu irmão, não exerçam essa pretensa autonomia, essa pretensa autoridade para que você possa, de alguma forma, condenar aquele que é o seu próximo, aquele que às vezes está cometendo algo que não é um pecado cometido pelas Escrituras, mas é algo que incomoda você. E por ser algo que incomoda você, você acha que aquilo é um pecado, você acha que a Bíblia condena aquilo, quando na verdade é simplesmente fruto dos seus gostos pessoais, e a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso para nós não nos tornarmos legalistas, moralistas, pessoas que condenam aquilo que a Bíblia não condena, e pessoas que às vezes deixam de condenar aquilo que a Bíblia condena, né? A gente vê esse problema nos fariseus. Os fariseus muitas vezes criaram leis e proibiam coisas que Deus havia dado liberdade para as pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso na nossa vida, porque nós temos a tendência às vezes de condenar aquilo que nós não gostamos, mas que não necessariamente a Bíblia fala algo a respeito disso, ou a Bíblia condena. Nós precisamos ter em mente que pecado é o que a Bíblia chama de pecado, e não o que eu acho que é pecado. Pecado é aquilo que Deus condena, é aquilo que ofende a Deus e não aquilo que ofende a mim, necessariamente. Às vezes, simplesmente, eu só... o meu julgamento está sendo baseado num gosto pessoal. Então, Paulo trata disso. Paulo está falando para essa pessoa que gosta, baseado no seu orgulho e na sua autoafirmação, de julgar os outros. Então Paulo dá um recado para esses irmãos e diz o seguinte: olha, tomem muito cuidado ao julgar as pessoas a partir desse pressuposto, a partir desse ponto, porque todos nós seremos julgados pelo Senhor. E todos nós prestaremos contas daquilo que nós fazemos, e diante de Deus nada ficará oculto, nada permanecerá oculto.
Então, em que momento haverá esse julgamento? Bom, há duas opções. Ou quando o Senhor Jesus retornar, e se nós ainda estivermos vivos, nós seremos levados aos céus junto ao Senhor, e ali haverá esse julgamento, ou nós morreremos. E na morte acaba-se todo orgulho, acaba-se toda soberba, acaba-se toda altivez. Por quê? Porque na morte nós prestaremos contas daquilo que nós fazemos. A Epístola de Hebreus, não me lembro exatamente agora o texto, mas ele vai aparecer aqui na tela em algum lugar, vai aparecer o texto aqui, mágica, a mágica da edição, vai aparecer aqui na tela. Tem uma passagem que o autor de Hebreus diz assim: ao homem basta morrer uma única vez e após isso vem o juízo. Então a gente precisa tomar muito cuidado ao julgar, porque todos nós seremos julgados. O Tiago também diz algo muito interessante naquela passagem onde ele diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Se um irmão mais pobre, de condição humilde, entrar na nossa igreja, nós não devemos dizer para ele: olha, senta-se ali no chão, no estrado dos meus pés, e se chegar um irmão de condição melhor, a gente coloca ele nos melhores lugares. Tiago nos ensina que nós não devemos agir dessa maneira. E é interessante isso que Tiago faz, que ele diz: nós não podemos mandar os outros se sentarem no estrado dos nossos pés, porque, segundo o salmista ensina para nós, o Antigo Testamento nos ensina, a terra é o estrado dos pés de Deus. Então, todos nós, todo ser humano está na condição de humilhação, de estarmos na mesma condição. Não há quem está melhor ou quem está pior. Todos nós estamos assentados ao estrado dos pés do Senhor. Então, por isso que nós não podemos dizer: fica você sentado aí no chão, enquanto favorecemos pessoas de classes sociais mais elevadas, com mais posses, com mais bens, porque todos nós estamos nivelados a partir desse ponto, a partir da noção de que todos nós estamos e vivemos aonde Deus coloca a sola dos seus pés. E isso por si só já deveria nos humilhar e nos dar noção de que não deveríamos julgar uns aos outros, porque estamos todos na mesma condição. Então, o que Paulo começa a ensinar para nós aqui nesse texto que nós lemos é que na morte, todo orgulho, toda soberba, toda altivez, elas cessam, elas deixam de existir. Por quê? Porque ali Deus jogará na nossa cara a nossa condição e mostrará para nós os nossos pecados, daqueles principalmente que não se arrependerem e não confiarem em Cristo, que não buscarem em Jesus o arrependimento e não buscarem viver de acordo com a palavra de Deus e aquilo que o Senhor nos ensina. Para aqueles que creem em Jesus, há o perdão, há o arrependimento, haverá sim um julgamento, mas a nossa condenação já foi anulada porque estamos em Cristo Jesus e somos amados em Cristo. Se não estamos em Jesus, os nossos pecados serão expostos, nós seremos julgados e seremos condenados como aqueles que não receberam o Filho no seu coração. Então Paulo deixa muito claro: tomem o cuidado ao julgar, não julguem uns aos outros, não coloquem pesos e fardos nos outros que a Bíblia não coloca e que a Bíblia não traz para nós. A gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes quando nós fazemos isso, fazemos esse julgamento baseado no nosso orgulho, fazemos esse julgamento baseado nas nossas vaidades, fazemos esse orgulho baseado na nossa vontade. Precisamos tomar muito cuidado, e Paulo nos lembra: na morte, tudo isso vai cessar. Então a morte, ela vem também para pôr fim a todo o nosso orgulho, a toda a nossa soberba, a toda a nossa vaidade. E ela nos mostra isso claramente, né? Porque nós não somos feitos de aço, não haverá alguém que viverá para sempre, todos nós morreremos, todos nós somos falhos, todos nós somos limitados, todos nós pereceremos, deixaremos a vida aqui nessa carne. Então, Paulo nos lembra: cuidado ao julgar, porque quando morrermos, todos nós seremos julgados pelo Senhor. E diante de Deus não haverá espaço para um falso julgamento, não haverá espaço para o orgulho e para a soberba. Então, na morte, todos nós seremos nivelados por bem ou por mal, quer gostemos, quer não gostemos. Então, a morte vem e dá um ponto final para o nosso orgulho e para a nossa soberba. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Que Deus os abençoe, que você tenha uma ótima semana, um ótimo fim de semana. Dependendo de quando você for assistir essa aula, que você tenha uma ótima semana.
e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Um abraço, meus irmãos, até a próxima.